Eu ainda me lembro bem de quando eu sentava na frente da TV, botava do SBT e tava passando o Naruto. Eu ficava vendo Naruto lá, esperando as suas fraquezas, vendo a Kurama saindo. Era muito divertido. E quando eu ia em outros canais, por exemplo, na minha época era no canal 17, sempre passava de manhã bem cedo Dragon Ball. Eu via Dragon Ball, Goku lutando, virando Super Saiyajin ali na saga Frieza. Era maravilhoso. Só que infelizmente, aparentemente, isso tá acabando. A era dos shounen, a era da nostalgia tá acabando. Eu via muito isso antigamente, né? Como próprio Dragon Ball, Naruto, Beyblade, Bakugan e etc. Todos esses daí fizeram parte da minha infância e de todos vocês provavelmente, né? Só que aparentemente vai acabar. Agora tem a era da infantilização. Desenhos clássicos como até Ben 10 agora foram infantilizados com aquele Ben 10 Reboot. Que, meu Deus, por favor, nunca assistam isso. E outros, e por exemplo, o exemplo mais recente agora de infantilização de um anime seria Dragon Ball com Dragon Ball Daima, que é uma tentativa de imitar ou oficializar algo parecido com o nosso querido Dragon Ball GT. Aquela abertura já tá tocando na minha cabeça aqui. Só que infelizmente ele não é Dragon Ball GT, não que eu quisesse que fosse uma cópia 100%, não. Eu gostei da proposta deles, mas ficou extremamente infantilizado, só que é para o novo público, né? Infelizmente a gente não é mais o público-alvo. As histórias não tem mais aquela seriedade. Por exemplo, Naruto ali na prova Genin, também a prova na floresta, ali com o Orochimaru. Nossa, aquilo dava medo. O Gaara ali na prova também. Mano, o Gaara com a areia cheia de sangue, dizendo sangue cruel. Aquela cena, nossa, era muito bom, cara. Só que infelizmente agora entrou nessa grande era de infantilização, cheio de animes agora extremamente infantilizados. O novo público, eu até entendo isso, mas aparentemente eles esquecendo da qualidade pelo lucro. É um pouco triste pensar nisso, porque eu, como grande fã de várias obras de animes, né? Grande apreciador de animes, fico triste. Porque parece que vai se perdendo. Parece que antigamente não era nem tanto pela violência. Um pouquinho, tá? Porque era legal ver uns caras soltando poderzinho, destruindo parte de uma montanha, se socando. Mas não era só por isso. Eu acho que a narrativa era um pouco mais adulta. E mesmo assim eu gostava, me cativava. Era algo que me fazia pensar, questionar, mesmo sendo criança. Hoje em dia não. Tu vê animes extremamente bobos, fazendo com que expurgue toda aquela vontade de seriedade da obra. Eu vejo os animes de hoje em dia com um certo desprezo, podemos dizer assim. Não exatamente desprezo, mas tristeza eu acho que seria a forma mais certa de se falar. Porque eu me via antigamente vendo desenhos na TV. Hoje em dia, eu vejo crianças presas na tela de seus celulares extremamente novas, 3, 4 anos, e vendo esses desenhos ainda que não tem uma lição de moral de verdade. Antigamente, tinha várias lições a decorrer da história, superação, maturidade. Todas as obras queriam passar algo pra vida da criança. Por exemplo, como Não Desistir, Black Clover, que sempre pregou isso de nunca desista de seus sonhos. Dragon Ball, que ensinou que quanto maiores problemas, melhor a recompensa, mais legal vai ser de enfrentar, mesmo que seja ruim, no fim de tudo seria bom o sentimento de ter vencido isso. Naruto, superar seus demônios, seus medos também, suas falhas. Todos os desenhos, entre aspas, eles tinham uma lição de moral por trás, tentando ensinar a gente de forma indireta. E sim, funcionava, afetava. Alguns ensinavam sobre bullying, como o bullying era ruim, outras coisas também. Só que hoje em dia é apenas uma grande baboseira pra chamar a atenção da criança. Digamos que virou, não pica-pau, porque o pica-pau é bom ainda. Porque pica-pau, a proposta dele é ser assim, mas virou uma banda palhaçada, piadas extremamente rápidas, só pra prender a criança, mas sem lição de moral nenhuma, e piadas assim que não são tão bom, né? Tipo, é tudo muito apelativo pra que a criança fique presa nisso, só que acaba não ensinando nada. Infelizmente, eu sinto que todo esse mundo em que foi construído à minha volta, né? Todas essas capacidades que me tornaram quem eu era, acabaram sendo destruídas pelo lucro. Não sei o que se passa realmente na cabeça dos produtores pra isso, mas parece que, não sei,
Não sei o que aconteceu, mas se perdeu. Pensaram que fazer, talvez, desenho para pessoas um pouco mais maduras, ou até para crianças de uma forma mais matura, não desse lucro. E pensando de uma maneira comercial, faz sentido. Tu fazer um desenho muito bem, com um roteiro muito bom para criança. Grande parte das crianças não vão ligar muito para isso diretamente. Mas é como eu disse, diretamente. Há várias lições de moral, a criança não pega diretamente. Eu, por exemplo, muitas coisas ali que eu via, eu não entendia. Mas pelo Naruto ter feito diferente, eu fazia igual a ele. Porque eu me esperava no Naruto, porque eu achava ele muito maneiro. Porque ele parecia comigo. A identificação é uma grande característica que faz uma criança que fica correndo por aí, fica sendo brincalhona, que não tem exatamente um grande talento em si, mas tá se esforçando ao máximo para fazer as coisas dela. Ela pronta. Às vezes ela é isolada. Às vezes não. Naruto tá de Naruto. Mas é isso. A capacidade de fazer as crianças entenderem a lição de moral acaba se perdendo. Tudo virou sobre lucro hoje em dia. Sinceramente, eu fico muito triste, né? Porque era muito maneiro quando eu via o Naruto ali superando as adversidades, grandes adversidades. Ele enfrentava o inimigo. E aí, por exemplo, na parte do Zabuza, em que ele se viu em parte como Zabuza e falou que não era bem assim, que não era aquilo, ele amava de verdade o Haku. Ali, uma criança dando uma lição de moral em um adulto, entendeu isso? Isso era muito bacana, porque não só ensinava a gente como criança na época, mas também alguns adultos. Às vezes o meu pai parava pra assistir e ficava, caraca, legal, entendeu? Porque não era só desenho de lutinha, mesmo que fosse foco principal lutar, os poderes, etc, mas sempre tinha uma lição de moral. Isso que era bacana. Só que hoje em dia virou todo lucro, né? Pra que dar lição de moral? Pra que fazer um roteiro extremamente bom? Pra que criar um mundo extremamente rico que faz as crianças se identificarem, quererem viver num mundo como esse, para que você possa se identificar e melhorar no geral? Mas não, pra que isso? Hoje em dia parece que cada episódio de um anime é um pequeno roteiro pra, nossa, a criança ficar feliz, né? Por exemplo, um dia desse eu tava assistindo um canal do YouTube que vê filmes, né? Em live, posta os cortes, né? E aí ele viu os 3 filmes do Bob Esponja, e aí foi do primeiro até o terceiro filme, e o primeiro filme, extremamente legal, tinha toda uma lição de moral sobre maturidade, que antigamente o Bob Esponja ele se achava maduro, mas ele não era maduro, ele não tinha maturidade de verdade, só que com o tempo, ao decorrer da história, ele foi ficando cada vez mais maduro, e ele realmente virou um homem, né? Mesmo aquele jeito dele feliz, ele não deixou de ser isso, mas ele ganhou maturidade. Já os outros foram se perdendo. O 2 ali foi no baboseira pra chamar criança, super-herói, mas não era tão ruim. E aí o terceiro foi o pior. Parecia só pequenos recortes ali de piadas extremamente rápidas pra pessoa não entender qual a piada, pra achar que entendeu pra rir, mas não tá entendendo nada. Nada ali fazia sentido. Parece que todas as animações, não falo só dos animes, né? Eu tô focando em anime, mas todas as animações perderam o ato de ensinar, de tentar passar uma lição de moral. Eu lembro, sabe, do próprio Naruto, por exemplo, dando várias lições de moral sobre várias coisas diferentes, desenhos, o próprio Bob Esponja, né, como eu citei, maturidade dos personagens em geral. Então tinha tudo isso que fazia a gente amadurecer levemente, mesmo sendo criança. E hoje em dia tudo se perdeu e é isso, tem muito o que fazer, e cada vez isso vai se perder mais e tudo vai virar um grande pico de dopamina para o cérebro da criança. O último anime que teve isso ainda tentou passar uma lição de moral, algo do tipo. O último shounen, na minha concepção atualmente, foi Jujutsu Kaisen, um grande anime aí que o Nanami, por exemplo, passou uma grande maturidade, um personagem que era totalmente oposto daquele mundo que ele tava, parecia mais um trabalhador comum, como ele disse. Você passou por várias situações de vida ou morte, mas isso não torna você um adulto. Encontrar mais cabelo caído no seu travesseiro, ver o seu pão recheado preferido desaparecer do mercadinho. O acúmulo desses pequenos desesperos é que transforma a pessoa num adulto. E é exatamente isso. Quando você percebe que seu salgado ou doce, tanto faz, aquilo que você tanto amava parou de ser continuado, que você realmente vai estar maduro. Maturidade não é algo que você decide que vai ser maduro do nada e aí é por isso, mas é algo que acaba se tornando. Você vai aprender as coisas com a vida. E o Jujutsu Kaisen tentou passar várias coisas assim ainda, várias lições de morais, né, coisas da vida e etc. Isso se perdeu, infelizmente. E é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar aqui. Deixa o like.